E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio. Olha aí, falhou. Mas estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé. E hoje com o Rodrigo da Costa. Queria primeiramente pedir desculpas. Minha garganta não me ajudou hoje, mas ela está aqui. Vamos compor essa conversa com o João Lucas. E aí, pessoal? Eu aqui, Amanda Capalvo e Pedro Linhares. Eu acho que falar bem-vindo já é quase um eufemismo, porque a Casa de Vovó Dedé já está sendo parceira aí profissionalmente, acho que de amizade também nessa sua trajetória, né? Atualmente você é professora aqui da Casa de Vovó Dedé, professor de coral, mas eu queria te desejar uma boa tarde e acho que também uma boa-vinda novamente aqui à casa. Rodrigo, primeiramente a gente podia começar a conversar lá do começo, acho que a música, como foi que ela entrou na sua vida? Gente, primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer conhecer vocês, né? Estou muito honrado em receber o convite e estar aqui. Um pouco nervoso, confesso, mas muito bacana e agradeço a oportunidade que a Casa de Vovó Dedé tem me dado, né? Estando aqui como professor e participando desses programas. Bem, eu comecei a cantar desde a minha infância, né? Eu canto desde criança. Comecei a cantar na primeira igreja batista de Boa Vista, aos 10 anos de idade, eu fui a primeira criança a cantar num grupo adulto. Então, de lá para cá, eu não paro, né? Minha vida é essa, música diariamente. Bom, eu acho que aproveitando as oportunidades da vida com essa minha voz rouca e você como professor de canto, a gente podia pedir pra gente treinar um pouco, acho que até mesmo essa parte da fala, da comunicação, alguns exercícios técnicos. Sim, nesse clima, né, louco de Fortaleza que a gente está vivendo, né? Um dia sol, um dia chuva, né? A poeira, o vento seco. Você estava me falando dos batidores que dormem com um ventilador no rosto, né? Isso resseca muito a prega vocal. A gente não tem cordas, a gente tem prega vocal. E essa prega tem que estar sempre sendo hidratada com água, com exercícios. Vocês que são comunicadores, que falam o dia todo, alguns exercícios simples que vocês podem estar fazendo. Você também que acompanha o programa e canta e se comunica, né? Tem o de vibração de lábios, que você pode fazer do grave para o agudo, que é com a língua e ficar murmurando, né, um som, né, numa tonalidade confortável. Isso ajuda muito no aquecimento da voz antes de falar, antes de cantar. Que legal. Só uma coisa, a gente tá vendo algumas técnicas, mas elas têm o mesmo propósito, porque a gente sabe que tem gente que não consegue mover o lábio, mover a língua. Essas técnicas iniciais têm um propósito de aquecer a prega vocal antes da fala, antes do canto, né? Assim como o corpo, como jogador de futebol, eu sempre uso esse exemplo, como um atleta, né? Antes de jogar, ele tem que aquecer aquela musculatura para não acontecer nada de ruim durante a sua performance. A mesma coisa o cantor, o orador, aquele que usa a voz como meio de comunicação. A gente vê que a música ela já entrou ali com uma potência muito grande, mas conta pra gente quando foi que você entendeu que aquilo podia ser seguido, que você podia continuar, até mesmo profissionalmente. Então, quando eu comecei aos 10 anos na igreja e não parei mais durante a minha adolescência, eu sempre procurei aula de canto para poder melhorar tecnicamente aquilo que eu já estava fazendo dentro da igreja, né, cantando, que eu sempre gostei. E aí, aos 18 anos, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, foi quando eu entrei no curso e comecei a ver o que o Conservatório oferecia, né, aula de canto, aula de coral, instrumentos. Aí eu me encantei, então eu decidi ali que era aquilo que eu queria para minha vida, porque como eu já cantava, eu estava buscando um aperfeiçoamento, só que eu não consegui fazer outra coisa na minha vida, então eu tive que unir a minha vontade, o meu sonho à minha profissão, que era realmente eu estava me encontrando ali na música, não só como hobby, né, quando eu cantava quando criança, mas agora assim como profissional, para ser a minha profissão de vida. É muito legal ver isso, porque a gente vai falar da igreja e ela traz uma prática muito forte. Talvez, às vezes, ela peque na teoria que não seja ensinada como no conservatório. Sim. Então, você trouxe para a sua trajetória duas oportunidades que mescladas devem formar um nicho muito agradável para um cantor. A gente sabe da potência que a igreja dá para o cantor e a gente sabe da importância técnica que o canto também precisa. Então, conta qual foi a importância de passar por tudo isso, de ter vivido tudo isso, se agregou, se teve alguma coisa que deixou a desejar, conta um pouco pra gente.
Olha, com certeza, a igreja sempre abre portas, como você falou, né? Mas ainda peca nessa falta de... Não são todas as igrejas, claro, né? Eu tenho uma igreja da Regente Domísia, que ela é professora do conservatório. Legal. É a Igreja Batista Betel. Lá ela montou uma escola de artes. É muito bacana o trabalho que eles fazem aos sábados pela manhã. Tem balé, tem flauta, tem dança, tem canto, tem teclado. E com um preço, eu acho que nem cobram lá. Para a comunidade, a gente vê muitas crianças, muitos jovens participando dessa atividade. E tudo isso agrega, né, gente? Agrega ao conhecimento, a você que tem vontade de fazer e você encontra um espaço, uma igreja, uma casa que abre essa oportunidade para você. Isso é muito bom. Então, quando eu estava na igreja cantando e conheci o conservatório, eu me encontrei, porque era aquilo que eu queria fazer. Eu queria me aprofundar. Eu não queria apenas só cantar como antigamente, mas eu queria já viver de música, ensinar para outras O pessoas. seu primeiro contato com os corais, ele foi no conservatório? Olha, na Igreja Batista El Betel, quando eu tinha 15 anos, eu cantei no coral da igreja, mas era tudo muito amador, né? A regente, ela dava o kit vocal, né? As vozes, não era partitura, era letra. Então, ela tinha uma didática muito interessante. Na parte onde era melodia, a letra era negrito, né? E aonde era harmonia, era mais clarinho. Então era um código que ela usava para se comunicar com o coral. Ela sabia de partitura, mas o coro em si não. A gente pegava as músicas de ouvido. Então foi meu primeiro contato com coro, né, nessa igreja aos Como 15 é que foi, anos. assim, esse contato? Cara, só alimentou mais a vontade ainda de, sabe, afirmou, é isso que eu quero fazer. Mas você sentiu a necessidade, depois desse primeiro contato, de estar em contato com essas massas, esses grupos Isso, de canto? foi por isso que depois daí eu conheci o conservatório e aí só afirmou tudo que eu queria fazer, porque o conservatório me trouxe essa base e a necessidade de entender que eu precisava profissionalizar o que eu já fazia, entender mais, ir mais a fundo, estudar, saber realmente o que eu estava fazendo na prática já. Quando você começou a fazer isso? Quando foi que você pegou e profissionalizou? Sim, em 2009, nos meus 18, 19 anos, quando eu entrei no conservatório. Foi lá onde eu aprendi a ler partitura, foi lá onde eu tive treinamento de ditado rítmico, ditado melódico, entender o que é uma audição, entender mais sobre tudo que eu já E fazia. repassar isso? E repassar, porque quando a gente canta na igreja, a gente acaba montando alguns grupos, né? Então eu cantava na igreja, tinha uns grupos vocais. Então tudo que eu aprendi no conservatório de divisão vocal, de técnica de respiração, aquecimento, eu levava para dentro da igreja. E aí, aos 19 anos, eu comecei a dar aula de canto, né? Na igreja? Na igreja, fora da igreja, e aí foi abrindo as portas para eu viver de música, né? A experiência foi agradável? Sim, e até hoje eu não sei saber fazer outra coisa. Como vem sendo, assim, repassar... Eu acho que a gente falando de voz, eu acho que o instrumento, o corpo, ele é um dos mais difíceis de ser lidados, porque você tem que ter um autoconhecimento muito grande. Quando a gente vai decifrar um piano, a gente vai decifrar tudo, a gente tem ali anotado, faz pianinho, faz forte, então, enfim. Mas no corpo, não, a gente tem que ir aprendendo. Como é repassar isso? Como é você ser o psicólogo da música? Olha, cada pessoa é um ser único, né? Aqui cada um de nós temos uma voz, temos um timbre, temos uma história de vida, né? Eu vi uma vez uma frase em um livro que diz que a voz fala mais do que 1000 palavras. Quando você está triste, você tem uma voz. Quando você está com raiva, você tem uma voz. Quando você está rouco, você tem uma voz. Quando você está feliz, você tem uma voz. Ou seja, cada pessoa é um ser diferenciado, é um ser único, né? Então, eu acho que como cantor, a gente precisa primeiro se entender, né? Se resolver quem a gente é, juntar tudo isso na nossa cabeça, na nossa mente e colocar para fora na voz cantada, né? Então tem sido isso, conhecer várias pessoas, conhecer várias histórias e tentar passar aquilo que eu aprendi, né? Eu acho que todo ser é capaz, basta você querer. Que legal.
E quando a gente fala de um coral, a gente fala do individual, mas quando junta várias pessoas, várias mentes, vários autoconhecimentos, como é que faz? Olha, o coral ele dá a oportunidade para aquele cantor que é tímido, aquele cantor que precisa trabalhar mais sobre a afinação. O coral ele vai ter oportunidade. Porque, às vezes, até eu mesmo, quando eu vou cantar solo, às vezes erro, às vezes desafino, né? Porque a gente é ser humano, isso é normal. Então, o canto coral, ele veio para agregar tudo isso e para dar oportunidade a todo mundo. Eu sempre falo que no coral todo mundo pode participar. A minha voz combina com a sua, combina com a dele, combina de quem quer participar. O coral está aberto para justamente isso. As harmonias das vozes, né? O grave, o agudo, o médio. Então o coral ele cabe todo mundo. É para todos, então. É para todos. Então, assim, se uma pessoa estiver agora passando, decidiu, se interessou, entra, canta. Sim, aí cabe ao professor passar as noções básicas, as primeiras orientações e colocar. Porque no coral a gente trabalha soprano, contralto, tenor e baixo. É o coral popular, é o que a gente mais trabalha. As mulheres das vozes agudas, as das vozes graves, os homens com a voz aguda, a voz grave. Então, com certeza, tem algum espaço ali para você se encaixar. A partir de que idade, só para entender? Porque a gente já tá falando de naipes. E esses naipes, eles são definidos a partir de que idade? Quando eu comecei a cantar em coro, eu tinha 15 anos. Então, a gente, né, a voz masculina, ela sofre mais esse processo da puberdade, da mudança da voz, né? Então, eu tinha a voz muito aguda, muito. E aí, com o tempo, foi, né, baixando, ficando um pouco mais médio, mais grave. Então, hoje eu não sou um baixo, né? Também um barítono, mas um segundo tenor ali, né? Não é muito agudo. Então, assim, depende muito de cada pessoa, de cada ser, né? Entendi. Você ia falar, João Lucas? Não, é que eu tenho uma dúvida em relação às adaptações das vozes, porque, sei lá, a minha voz, eu sinto que ela precisa ser trabalhada muitas vezes. E você, como professor, como é trabalhar a voz de uma pessoa desconhecida, pegar uma pessoa e analisar a voz dela e tudo mais? Olha, todos nós, a gente acaba ouvindo, às vezes, o cantor favorito, né? A gente tem um cantor favorito, tem uma banda favorita, uma música favorita, e a gente é tendencioso a ouvir aquelas músicas que a gente consegue cantar. Né? A gente não... Por exemplo, eu não quero errar aqui na minha fala, mas a gente sempre ouve aquilo que a gente gosta de cantar. Então, primeiramente, você tem que querer. Olha, você chega até a mim numa aula e você canta, e ali eu vou lhe ajustar. Olha, Lucas, né? Melhor para você assim, assado. Porque o professor, ele veio de fora, né? A gente canta. Vocês aqui estão ouvindo a minha real voz, mas dentro da minha cabeça, aqui na minha audição, eu escuto outra voz, né? Então, quando eu falo, eu não escuto a voz que tô... Por exemplo, quando você se grava cantando, nenhum cantor gosta de se ouvir a princípio. Ele fala, que voz é essa? Que voz estranha. Porque é outra voz quando você coloca para fora. Dentro aí, nessa ressonância interior, é outra voz. Aqui fora é a voz real. Então, o cantor ele precisa se ouvir, precisa se conhecer, saber o que é melhor para ele. E tudo isso passa pelo professor de canto. Que ele chega no professor, olha, professor, eu quero cantar a música Asa Branca. E aí ele canta ao professor, mas é melhor nesse tom, o tom tá muito alto, ou o tom tá baixo demais, vamos mudar a interpretação. Então, tudo isso passa por um professor de canto, para que o aluno possa se conhecer, possa saber o que é melhor para ele como cantor. Legal. E falando um pouco disso, falando da sua trajetória agora, não como professor, mas como aluno, eu acho, muitas vezes, o que foi que você ouviu, o que foi que te inspirou, o que é que te trouxe aí para essa posição de se autoconhecer? Olha... quando eu comecei o conservatório e comecei a me envolver nos cursos, né, tanto como cantor solo e como o cantor coral, né, que eu fui dentro do conservatório, eu queria aprender o máximo. Então, tudo que todo mundo me dizia lá dentro, os professores eu tentava captar. Olha, Rodrigo, você está desafinando, tá errado, sua voz... Eu tinha uma voz muito nasal, né? Eu cantava e saía, assim, muito pelo nariz, né? Então, eu fiz muito exercício para poder tirar essa voz anasalada. Nós, nordestinos, a gente fala um pouco arrastado, né? A gente fala um pouco cantando, né? Sim. Então, eu fiz muito exercício para tirar essa voz do nariz na hora da execução do meu canto. Então, assim, eu vejo que todo cantor, quando inicia, ele precisa ouvir o que os grandes professores têm de opinião para ele, para que ele possa melhorar. E o seu pessoal, você costuma ouvir o quê
pra se inspirar mesmo, muitas vezes. Olha, eu, como professor, como músico, a música gospel nunca saiu da minha vida, né? Então, assim, eu tenho muita referência com o grupo Diante do Trono, né? Sempre eu vi o Diante do Trono, Aline Barros, Cassiane, Eixla. E já no secular, quando eu comecei conservatório, eu achei tão engraçado que a minha primeira aula de canto, a professora mandou eu cantar. Ela falou, olha, sua voz é de um menino mimado. Você tem que mudar isso, né? Porque, como eu falei, o professor, ele escuta a verdadeira voz, né? E a minha primeira música que eu tive que aprender lá no conservatório foi a música Si, do Djavan, né? Você disse que não sabe sim, não, né? A minha primeira música, né, que eu tive que aprender. E foi um desafio, porque eu não conhecia nada de música popular. Porque era um cantor só da igreja, então só ouvia gospel, né? Então, quando a Marta me viu, e aí eu comecei a cantar Djavan, comecei a cantar Lulu Santos, músicas que eu pudessem sair da caixinha, sair daquilo. Hoje em dia você saiu? Sim, porque eu ouvia só um determinado tipo de música. E hoje eu consigo ouvir outras coisas, mesmo sendo um cantor cristão. Foi difícil fazer isso? Muito difícil. A gente sabe que tem um preconceito muito grande. Sim, a igreja traz às vezes esse preconceito. Mas olha, na Bíblia não diz nada de que eu não posso ouvir música secular. A Bíblia não tem isso. Claro que Paulo fala que tudo pode, mas nem tudo me convém. Né? Então, como cantor, como professor, o que é que eu decidi para a minha vida? Eu não canto músicas que fazem alusão à pornografia, eu não canto músicas de adoração a outros deuses, do qual eu penso, do qual eu carrego na minha fé e respeito a religião de todos, mas foi uma decisão minha. Sim. E eu consigo muito bem mesclar o popular com o gospel. Até porque é seu trabalho, eu acho que ia ser inviável um preconceito qualquer necessário. Claro, como é que um professor de canto coral, vou obrigar os meus alunos a cantarem gospel? Sim. Não, se eles quiserem a gente canta, senão tem muita música boa, Caetano Veloso, Tom Jobim, tem muita música boa com história, com letra, com muita harmonia boa, que as pessoas podem sim cantar sem nenhum preconceito. A gente ouviu um pouco sobre esse passado, esse começo aí com algumas músicas, a gente pode relembrar um pouco esse passado, a gente tem uma coisa antiga, alguma coisa ali do começo, ou se não, eu queria assim propor um desafio, a gente ouviu aí o Si do Djavan, a gente podia pedir aí ao vivo, pode ser? Olha, eu não lembro mais, porque como eu te falei, na época eu tive que aprender essas músicas. O quê? A música. São de um ano atrás. Tudo bem, vai dar certo. Deu certo, assim, eu aprendi essas canções na época porque eu estava estudando, né? Então, como eu falei, eu tive que aprender essas músicas para poder exercitar lá no curso, né? Então, eu tive que sair da caixinha mesmo. Era isso que eu queria te pedir, uma coisa que saia da caixinha, mas no começo, uma coisa que te marcou. Tá, no começo, deixa eu ver, a nível de canto, né? Então, quando foi uma música do próprio Lulu Santos, que era Nada do que foi será, como a onda, né? De novo, de um jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E aí tinha um trecho que era bem complicado pra mim cantar, que era aquela parte: a vida vem em ondas como um mar, né? Que eu tive que aprender. Então, na música gospel, nas que eu cantava, eu não fazia isso. Então, foi, assim, um desafio muito grande. Pedro, então pode colocar, por favor, o vídeo um ano atrás, porque eu quero que a gente compare com o professor de canto as diferenças aí. Eu acho que é um vídeo mais recente, mas que com certeza já deve ter uma evolução muito grande. A gente sabe que essa música, a música, ela tá em constante evolução, sempre tem coisa para aprender. Então vamos analisar. Só um minuto, vou botar aqui. Vamos analisar com um professor de canto. Qual dessas aqui? Escolha. Olha, essas músicas aí são as do meu EP, né? Mas pode ser a Diante do Teu Altar, que fala muito, eu gosto muito dela. Essas músicas são todas suas? Sim. Escritas? Sim, a melodia, a composição, todo o processo. Vamos lá então? Sim. Diante do teu altar, diante do teu altar, eu me coloco pra te adorar. Eu me coloco
pra te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar, eu me coloco pra te adorar. Eu me coloco pra te adorar. Estamos aqui, Senhor, com os corações cheios de amor. Estamos aqui, Senhor, para te dar nosso louvor. Estamos aqui, Senhor, com os corações cheios de amor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te dar nosso louvor. Diante do teu altar, diante do teu altar, eu me coloco pra te adorar. Eu me coloco pra te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar, eu me coloco pra te adorar. Eu me coloco pra te adorar. Só pra te adorar. Pois sei que tu me amas, pois sei que cuidas de mim, e nos momentos que eu preciso, tu vens a mim. Pois sei que tu me amas, pois sei que cuidas de mim, e nos momentos que eu preciso, tu vens a diante do teu altar, diante do teu altar, eu me coloco pra te adorar. Eu me coloco pra te adorar. Diante do teu altar, diante do teu altar, eu me coloco pra te adorar. Eu me coloco pra te adorar, Jesus.
Rodrigo, e aí? Qual é a evolução, qual é a mudança do garoto que tava ali cantando o Lulu Santos lá no começo e tinha aquelas dificuldades pra quem lançou seu primeiro EP com várias músicas? Conta pra gente o que é que mudou, em quantos anos mais ou menos também de experiência? Olha, mudou tudo praticamente, né? A respiração, a interpretação. Eu era muito tímido, né, quando eu entrei no conservatório, porque eu cantava só dentro da igreja, né? E aí no conservatório e essas experiências do canto coral me trouxeram a oportunidade de apresentar em teatros, viajar, apresentar em outros palcos, cantar outro repertório, agora o repertório popular, né? Entender mais sobre a minha tonalidade, qual era onde minha voz brilhava mais, porque todos nós temos uma região de brilho, né? Sim. Aonde é que a voz do Rodrigo ficaria melhor, em qual tom? Então, tudo isso mudou, né? Então, e hoje eu já tenho outras dificuldades. Olha, música, o canto, ele se renova todo dia. O cantor, ele tá sempre em processo de lapidação, né? A gente tem que estar sempre buscando o nosso melhor, sempre. E essas músicas foram todas escritas por você? Sim, composição autoral, né? Eu aprendi a tocar violão na minha adolescência ainda, e eu já compunha, né? Então, assim, a música, pra mim, a música cristã, eu já recebi a letra de Deus, assim, já havia na minha mente a letra e a melodia. Tanto que hoje é muito raro eu sentar em frente ao teclado, ou pegar um violão e compor, né? E sempre eu escuto a melodia e a letra vem depois é que eu vou harmonizar no instrumento. Então, todas elas são composições próprias. É muito legal ver um pouco dessa evolução, até mesmo para repassar para os seus alunos que ninguém já nasce perfeito, que tem uma coisa muito grande aí. E falando um pouco desses professores, eu acho que os professores que a vida pode dar, eles são muito importantes. Conta com quais pessoas desse mundo musical você teve essa experiência e qual foi a importância disso tudo? Olha, os professores do conservatório, a própria Marta Cavalho, que hoje tem a sua escola, a Ana Cléria Rocha, onde eu trabalhei 9 anos, ela é professora da UFC, e eu trabalhei com ela 9 anos no Coral da Santa Casa e no Coral da SEMASSE, que é a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará. Aprendi muito com a Ana sobre esse universo de coral, né? De como montar um arranjo, qual o arranjo legal para aquele coro de empresa, ou um coro de idosos, ou um coro de jovem. A própria Lucille Orne, professora do IFCE, onde eu trabalhei também. O Marcos Rugilos, da UES, foi meu orientador e professor. O maestro Poti, também já tive a oportunidade de ter acesso à Aparecida Silvino. Olha, eu sou muito privilegiado, porque hoje eu me considero um regente jovem, né, aqui do Ceará, mas que está envolvido com esses grandes nomes da música, né? Bastante. Grandes professores. Eu tive uma experiência muito marcante com a Isaíra Silvino, que já faleceu. E quando eu fui fazer uma atividade de férias, acho que foi um Nordestão, na UFC em 2016, eu já era aluno da UES. E foi uma semana de prática coral, técnica vocal lá na UFC. E ela entregou uma música coral para todos nós e mandou a gente sentar assim no chão, formar grupos e aprender a sua voz, né? No caso, eu ia estudar o tenor, né? Para eu poder cantar ali no coro. E assim que ela me entregou a partitura sem me conhecer, mas eu já a conhecia de ouvir falar, já sabia que ela era a grande maestrina aqui de Fortaleza, uma das precursoras, né, que começou o canto coral. E aí eu comecei a estudar ali, ela olhou para mim e falou assim: você é regente. Né? Ela tinha um feeling muito interessante de saber quem eram as pessoas. Sim. E aí mandou ficar de pé e mandou reger aquela peça, né, com o coro. Então, assim, eu sou muito privilegiado por ser um regente jovem no meio desses grandes nomes daqui de Fortaleza. Nós vemos também um pouco da sua entrada na universidade. A gente pulou um pouco essa etapa, mas conta o que a universidade, a UES em si, ela te trouxe para essa carreira profissional. Qual foi a abertura de olhos que teve ali? Quando eu entrei na UES em 2013, eu já entrei formado no conservatório, já tinha passado pelo coral do IFCE, né? Eu entrei no coral do IFCE cantando, e aí depois a professora Lucille foi fazer mestrado fora, e aí eu assumi o coral durante 5 anos, como bolsista, monitor, né? Eu aquecia as vozes do pessoal e
e passava o repertório do canto coral, né? Então, quando eu entrei na UES, eu já entrei com essa bagagem desses corais que eu já estava participando, já estava me profissionalizando, e a UES só fez agregar tudo que eu queria fazer na minha vida, né? Então, Dentro da UES teve o coral Vozes da UES. Que coral era esse, Rodrigo? Era um coral que era aberto para a comunidade, para aluno da matemática, aluno da física, da química, e o mais interessante, no meu segundo semestre eu já me tornei bolsista do coral da UES, né? Que hoje o coral da UES não é mais não tem mais o mesmo formato. Hoje está com a Inês, né? Com a Inês Martins, outra maestrina. E eu passei quase 4, 5 anos regendo esse coral junto com o professor Marcos Rugilo, aonde foi outro aprendizado, e a minha vida sempre foi essa, eu saindo de um coral indo para outro, indo para uma aula de canto. Como é ver que deu tudo certo? Na música, que a música foi o caminho, aquilo que você tanto gostava. Rapaz, eu me sinto muito privilegiado e grato a Deus, porque eu consegui linkar essa minha vida música cristã com o popular, com o que eu queria fazer, né, dentro do coral. Sendo cantor solo e regente, preparador vocal, trabalhando com musical, pra mim é muito bom isso. Bom, a gente tem várias oportunidades aqui na Casa de Vó Dedé de ter contato com bastante coisa, e é muito importante esse contato que a gente teve bem cedo com a música. Eu tive um contato muito cedo, acho que não teria em nenhum outro espaço, sabe? Eu acho que essa oportunidade que eu tive aqui foi fenomenal. Muito e a bacana. partir disso, qual a importância de ter espaços como esses, como a igreja que trouxe esse contato para você, como a Casa de Vó Dedé que trouxe a música a partir de um projeto social? Qual a importância de se estar em contato com a música tão jovem? Olha, a música, ela eleva a alma das pessoas, né? A música, ela educa. A música, ela orienta um pensamento, né? E eu lembro quando eu comecei o conservatório, era muito difícil, porque eu era um jovem, né? Não tinha emprego, né? Tinha acabado de sair do ensino médio. E na época eu dava aula de reforço particular para poder pagar um curso, né, que tanto eu queria fazer, que era o conservatório. E hoje ter a Casa de Vovó Dedé, ter essas ONGs, né, isso é maravilhoso. Acho que todo jovem precisa agarrar com unhas e dentes essa oportunidade, né, para crescer na vida, ter esse espaço. Bom, a gente vai agora falar um pouco sobre os programas da casa, mas eu gostaria de pedir para o Pedro falar, porque Sim. não está favorável. Tudo bem. Eu queria lembrar que todos os dias, aqui é só uma repartição da TVDD, mas tem a TVDD no YouTube, e eu quero lembrar para as pessoas que já conhecem e convidar para quem não conhece que inclusive hoje vai sair o Bem Fazer, e você participou do Bem Fazer musical, né? Sim. Que daqui a pouco a gente vai rodar, eu já separei, mas todo dia, de domingo a sábado, tá certo essa ordem? Oxi. De terça a quarta. Todos os dias, enfim. Todos os dias tem música, a maioria das vezes tem música, mas todo dia tem programa, foi mal. Mas hoje tem o Bem Fazer musical, Bem Fazer, amanhã é o Bem Fazer musical, hoje tem o Bem Fazer, 8 da noite. E ontem Isso aí. teve o Espia, né? Ontem teve o Espia, inclusive. Certo. Muito bem. Vamos ouvir um pouco desse programa que você fez aí no Bem Fazer Musical. Conta um pouco antes da gente ver como foi a experiência, como foi participar. Olha, foi o primeiro show aqui na foi casa. o primeiro show aqui na casa. Espero que venham outros. Vai, Olha, sim. eu me senti assim muito honrado, né? Eu já tinha visto lá no YouTube alguns programas do Revelaste. Conheço a Claudinha, alguns cantores que trabalham aqui na casa, e eu era louco para participar, não sabia como, né? E aí deu certo. Sou professor de coral aqui da Casa de Vovó Dedé e surgiu essa oportunidade. Olha, foi muito bom para mim. Vamos lá, assistir um pouco então. E aí você vai selecionar o minuto certo, acho que aqui dá certo. Vamos lá. Vai dar Deu certo. Acho que deu. Fazer teu nome
a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu que separava não separa mais. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, teu nome grande, santo, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui pra te adorar. Rodrigo, então conta um pouco como foi participar ali do projeto, mas conta como foi a escolha das músicas, qual é o objetivo do Bem Fazer Musical, que você entendeu ali. Olha, quando a Joana, né, a produtora do programa, falou comigo, eu pensei em colocar o repertório da minha vida, né? As músicas que falam ao meu coração, as músicas que eu penso que trazem a verdade do que eu já prego, do que eu vivencio na minha caminhada cristã. Então, tem música aí do Asaf Borba, que foi essa Jesus em Tua Presença, música do Diante do Trono, Leandro Borges, Todavia Me Alegrarei, as minhas músicas autorais, né? Cantei 3 músicas dela do meu EP, e é isso. Bom, e conta como foi o convite para ser professor de coral da Casa de Vovó Dedé. Eu conheço o professor Evelter, né? Quando eu era aluno da UES, ele já me conhecia, já sabia que eu era regente de coral, porque o coral da UES funcionava na época, o Vozes da UES, né? A gente sempre estava ali em evidência, aparecendo nos eventos da reitoria, em alguma reunião, em algum encontro. Então o Evelter já sabia que eu era regente de coral. Sim. E aí, beleza, então eu tô no coral há uns 3 meses, né? Aqui na Casa de Vovó Dedé. Então, certo dia o Evelter me ligou, dizendo que estava precisando de um professor de canto coral e perguntou se eu tinha disponibilidade. Aí, pra mim, eu aceitei, porque estar aqui era um sonho, né? Porque a Casa de Vovó Dedé, ela abre essas portas. Eu só participei do Bem Fazer Musical porque essa porta se abriu. Então, eu agarrei essa oportunidade. Como foi entrar pela primeira vez aqui na casa? Foi muito bom, porque você vê um espaço desse, com toda essa estrutura, né? Todo cantor, todo professor quer ter acesso a isso, né? E eu tô gostando muito do coral. A gente já tá com 3 meses, 6 músicas prontas. Dia 7 de julho tem a apresentação no 7º encontro de corais aqui da cidade de Fortaleza, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e o coral da Casa de Vovó Dedé vai estar participando, e isso é maravilhoso. Como foi a primeira aula, assim? Olha, eu modéstia à parte, eu domino muito bem o que eu faço, né? Então, os alunos, assim, muito empolgados, uns já eram antigos alunos, que já teve outro coral com outro professor, e outros não, né? Só cantavam na igreja, ou só cantavam em casa, e a turma tá
adorando. Que O massa. coral é adulto? O coral é jovem e adulto, né? Acho que o mais novo deve ter 15, 16 anos, Eu né? participei de outras edições daqui da Casa de Vó Dedé e tinha meio que essa faixa etária mesmo, Sim. porque tem essa divisão do infantil e do adulto, mas você trabalha só com adulto, como é? Não, eu já tive a oportunidade de reger coro infantil, coro adulto, coro jovem. Eu rejo um coro de idosos, que é o Coral Cativar, é de uma ONG, Nossa. né? E é só um coro de idosos e é muito bacana, porque eu penso assim, cada coro tem o seu repertório, tem a sua logística, tem a sua forma de atuar, sua forma de cantar. Como é lidar assim com a criança, com o adulto, com o idoso? É O que bem- tem diferente? Sim, é diferente, é bem específico, né? Eu já vejo logo a questão do repertório, né? Eu vejo que tem músicas que cabem pro coro adulto, tem música que cabe pro coro jovem, né? Tipo, o nosso coral aqui da Casa de Vovó Dedé, eu tô fazendo um coral bem cênico, né? Onde o coral se movimenta, Legal. não canta com pasta, porque como o jovem tem essa como é que se diz? Essa flexibilidade, né, de sentar no chão, de ficar de costa, né, de fazer algo lúdico, então eu consigo fazer isso, né? Mas também não desmerece um coro de idosos, que alguns têm que ter pasta, tem que ter a letra. Eu acho que todos têm o seu formato. Você pode dar só um spoiler de uma música que tá sendo no coral da CVDD, só pra gente ter ideia do que tá por vir? Claro, a gente tá preparando mais uma vez do Renato Russo. Massa. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Uma bem bacana, que eu acho que vai ser assim um divisor de águas quando a gente for apresentar, é Exagerado, do Cazuza. Ai, que massa. Amor da minha vida. Então é uma pegada bem jovem, né? Sim. A gente também fez o Sutilmente. Quando estiver triste, simplesmente me abrace. Também estou trabalhando Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Então, assim, eu tô nessa vibe desse popular aqui com o coral da Essa Casa de Vovó escolha de Dedé. repertório, ela também veio dos alunos? Como funcionou? Olha, eu sou um regente muito aberto a ouvir opiniões, né? Quando as pessoas trazem para mim uma música, eu analiso. Mas eu vejo muito pela questão do coro. Quando eu cheguei aqui e conheci o pessoal, acho que pela experiência de reger coral há mais de 10 anos, eu já pensei que esse repertório fosse funcionar bem. E funcionou. E está funcionando. Isso é o mais legal, porque veio de uma coisa sua que não teve uma necessidade do aluno de ter que falar, eu quero cantar Claro, isso, eu gosto disso. claro que se eles trouxerem para mim algum repertório, eu vou analisar, vou ver com bastante atenção, mas eu já tive esse contato assim de ver e achar o que ia ficar legal para eles cantarem. Você já teve 8 corais ou é atualmente? Atualmente. Atualmente estou tá regendo regendo esses 8. 8 corais. Cara, como é lidar com tantas vozes? Tantos grupos, né? Uma vez eu viajei com um grupo para Natal, Rio Grande do Norte, e o rapaz que nos levou, na época eu levei 2 corais e cantei em um coral que estava lá. Ele me perguntou, Rodrigo, como é que tu consegue reger 2 corais e ainda cantar em outro coral, tanta música, tanto repertório, troca de roupa, já aconteceu muitas vezes de eu estar regendo e o próximo coral seria um coral que eu fosse cantar em sair do palco e trocar de roupa para poder voltar. Eu acho que quem ama o que faz, né, faz bem, dá-se um jeito, né? Pode continuar, se tiver... É isso. Não é porque você falou algo que eu estava bem curioso no começo. Você viajou com o pessoal do coral graças à música, você viajou. Sim. Como é que é pra você, tipo, caramba, eu tô vivendo e tô viajando só pela música? Olha, eu já fui para Natal, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Aracaju, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tudo com coral, tudo com encontro de corais, né? E para mim é muito bom, porque eu vou fazendo o que eu gosto, tendo a oportunidade de levar outras pessoas também para conhecer esses lugares e acaba sendo um aprendizado, porque nesses encontros eu vejo outros grupos, eu aprendo com outros profissionais, né? Eu vejo um repertório de um maestro de fora que eu posso trazer para o meu grupo. Isso é super importante. Quando eu viajei para Teresópolis, Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer lá onde a seleção brasileira treina, né? Que Teve massa. um encontro de corais que foi lá dentro desse espaço. Isso é muito bom. A gente tá falando um pouco de um artista que lançou o seu primeiro EP já. E quais são as possibilidades assim futuras que você quer
pra futuro? Você pensa em mais EPs? Tem mais música vindo por aí? Sim, tem mais músicas, eu já estou me coçando. E assim, tô indo com bastante calma, né, para que o povo possa conhecer todo esse repertório dessas músicas cristãs que eu já cantava desde a minha adolescência, mas esse ano da pandemia de 2020 foi o ano assim, agora é a hora de gravar, colocar essas músicas para fora. A minha igreja local, Igreja de Cristo em Genimbaú, já cantava essas músicas há muitos anos, porque eu já cantava na igreja. Caraca. Antes de eu gravar o EP. Então, quando o EP saiu, as pessoas que me acompanham falaram, Rodrigo, que massa, porque já conheciam esse repertório, né? Então, eu penso, sei lá, até o final do ano lançar pelo menos um single, uma música nova aí. Vamos ver o Qual é que o seu acontece. maior assim, objetivo como professor, cantor, artista em Eu geral? quero cada vez mais me profissionalizar nessa minha arte, né? Eu estou concluindo agora uma pós-graduação em regência coral Massa. na Unasp, né? A Universidade Adventista de São Paulo. Estou fazendo EAD à distância, porque se fosse presencial talvez eu não iria conseguir. Tenho uma filha pequena, minha vida toda estruturada aqui, mas eu quero cada vez mais crescer naquilo que eu estou fazendo, né? Nunca deixar essa minha parte de cantor, né, de lado, sempre tentar agregar as duas coisas. Você tem uma filha. Sim. Então, como é, assim, lidar com a música e com ela? Tem essa coisa de mesclar? Pronto, já ensinou alguma coisa pra ela? É. Rapaz, olha, acho que vem do sangue. Ela me vê cantando e fala papai. Ela já canta? Ela balbucia algumas palavras, algumas coisas, né? E ela canta algumas musicazinhas, ela ama os 3 palavrinhas. Em casa eu pego o violão, ela pede o ukulele pra sentar do meu lado. Ama o teclado. A minha esposa toca teclado desde a adolescência. Legal. Ela não seguiu a carreira de musicista, porque ela queria fazer outra coisa da vida dela, mas ela toca muito bem de ouvido, harmoniza muito bem. A gente está regendo o coral do BNB, do Banco do Nordeste. Lá contrataram o regente e a tecladista, então ela toca lá e eu rejo o coral. Massa. Trabalho em família, A né? música Né? Isso, a junta, música né? juntou, Aí né? daqui a pouco, quando a filha crescer, ela vai pro coral. E a minha filha senta no meu colo, no colo dela, e vai pro teclado, e toca, e ri, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque eu não tô forçando. É o nosso dia a dia. Olha, eu saio de casa, às vezes, 7h30 da manhã, chego às 10. O dia inteiro com música. Vai para um coral, vai para uma aula de canto, vou dar aula de um teclado, vou dar aula de violão, e uma produção, e um show, uma gravação. Então, o meu dia a dia é esse. Então você ela acaba- também dá aula de violão e teclado. o básico, né? Eu não me considero como um instrumentista, mas eu tive que aprender teclado e violão para minha formação, Com porque como certeza. cantor, quando você canta apenas é uma coisa, mas quando você canta e toca um instrumento, você afina melhor o seu ouvido, você acaba entendendo um pouco mais sobre a harmonia para fazer um arranjo para um seu grupo, né, para um coral. Vai que eu tô com um grupo grande, eu não tenho todas as vozes ali específicas, então eu, como arranjador eu consigo arranjar para fazer 2 vozes. Então, aí eu acabo dando aula de teclado e violão básico. Não sou um pianista como você, mas tá certo. Rodrigo, vem sendo difícil trabalhar com música, viver de música? Olha, aqui no Ceará é bem complicado, né? Viver de música, né? Mas eu, graças a Deus, pra mim, tem dado tudo certo. Que bom. Eu acho que quando você gosta, como eu já falei, você encontra espaço. Acho que há espaço pra todo mundo. Nós estamos aqui quase terminando o programa, mas eu queria muito saber o que foi que mais te trouxe, assim, de qualidade, a música que ela abriu que portas pra você, que portas ela pode abrir pra quem está assistindo e quer caminhar nessa trajetória aí. Olha, é uma pergunta muito difícil, porque é o meu dia a dia. A música é meu dia a dia, né? Mas, tipo, hoje eu sou formado, hoje eu tenho minha casa, né? Eu tenho meu carro. Legal. Então, tudo isso foi com a música. Foi dando aula de música, cantando. Meu trabalho é só esse. É muito importante falar isso, porque a gente vê tanta gente desacreditada, Sim. desestimulada, que só escuta que não dá certo, que não dá Sim. certo, mas que é o sonho. Então é muito importante a gente ver alguém falando que pode sim dar certo. Olha, claro que existe milhões de profissionais melhores do que eu, sempre vai existir, né? Mas eu penso assim, o que eu não sei, você sabe, o que você não sabe, eu sei. Então, há espaço para todo mundo, né? Então, dentro da igreja, eu dou aula de canto, fora, grupos populares, faço gravação para back vocal. Acho que quando você se envolve na sua arte, você encontra, assim, espaço. E você tem que ser o primeiro a acreditar que você consegue, né? Quando você acredita,
você chega lá. Então eu queria muito agradecer, Rodrigo, pelo programa de hoje. A gente conversou, eu consegui Muito. falar, eu consegui soltar algumas palavrinhas aqui, mas foi muito bacana porque a gente conseguiu estar num universo que talvez não seja tão próximo de nós, que é o meio gospel, mas entender um pouco como você administrou a música com o meio gospel, como vem sendo essa regência de corais, e é porque é uma coisa muito ampla, a gente tá falando, lidando com pessoas, então o seu gosto não é o ditador ali, você entendeu isso muito bem e conseguiu dosar. Então eu te parabenizo muito por ser um ótimo profissional, por entender como um coral funciona, entender como as pessoas funcionam e saber fazer ali o som sair agradável, tudo afinadinho. Então, muito obrigado pela conversa. Eu que pelo agradeço. bate-papo, assim, deu tudo certo. Foi muito bom. Eu também quero muito agradecer. E, assim, eu não ia falar as qualidades assim, mas nem nenhum que falar. Você já mostrou aqui o seu talento pelo vídeo e até pessoalmente aqui. Então, eu só tenho a parabenizar, porque você fez realmente um trabalho incrível, que é a música. Assim, acho que é muito difícil a pessoa cansar de fazer música. Então, parabenizo também pelo seu profissionalismo, tá? Pra ver que você ama e se dedica ao que faz. Então, desejo todo o sucesso do mundo e espero ver novamente aqui na rádio. Muito obrigado, eu agradeço. Também gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje. E, bom, gostaria muito de, assim, quando você puder, trazer um pouco do coral da casa pra cá. Quero ver a apresentação de vocês. Vai ser quando? A nossa próxima apresentação oficial é dia 7 de julho, no 7º Encontro de Corais. Acho que o Espia vai estar lá espiando a gente. Tá aqui também, ó. Vai ser muito bacana. Então é isso, muito obrigado pela sua presença aqui, seu trabalho é muito bacana e que bom que você veio somar aqui com a casa de Vovó Dedé e conhecer o espaço da rádio hoje. Você disse que só conhecer aquele espaço ali, a casa é enorme, então espero que você colabore mais com os projetos da casa. Muito obrigado. Estamos E juntos. chamando o pessoal de novo pra ir lá É no isso que eu ia canal do falar, YouTube caraca. TVDD, pra conhecer um pouco os programas que vão sendo desenvolvidos, né? A gente Não tem bastante esqueçam que coisa. hoje saiu Bem Fazer. Hoje tem que fazer. E Não ontem o esqueçam Espia. também do meu EP lá no YouTube, Deezer, Spotify, Pode deixar. Rodrigo da Costa, Eu Me Qual o Prostro. Instagram, qual tudo aí? O Instagram é rodrigodacosta.oficial. Então vão todo mundo lá conhecer um pouco o trabalho do Rodrigo. Me perdoem por essa voz, espero que melhore logo, não aguento mais. Mas é isso, a gente vai encerrando aqui mais uma semana na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h02 da tarde do dia 6 de junho de 2022. É isso, um beijão e até a próxima. Até a próxima.